Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 62 aqui do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre a importância de adiar a gratificação nas crianças. Isso daqui é um ponto central e é uma coisa que eu vejo que está se perdendo. As crianças estão tendo problemas de adiar gratificação. Isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa que aconteceu esses dias ou esse ano. É uma coisa que vem acontecendo nessa geração, né? Nessa geração de crianças, por vários motivos. A gente vai falar de alguns deles aqui. E a grande inspiração para esse tipo de conteúdo foi o tal do teste do marshmallow, né? Esse estudo ele é muito famoso, ele é muito antigo. Um pesquisador, um psicólogo chamado Walter Mischel, ou Mischel, não sei exatamente como é que é a pronúncia. Ele fez um teste com crianças entre 4 e 6 anos. E aí ele descobriu que algumas crianças tinham mais facilidade, outras menos facilidade. O que era o teste? Ele entrava numa sala, né? A criança estava ali na sala e ela era deixado na mesa, na frente dela, um marshmallow. E o próprio autor ele fala que pode ser qualquer outra coisa que a criança goste, né? Um doce, qualquer outra coisa desse tipo. E ele deixava lá, né? O pesquisador deixava lá e falava com a criança, falava, olha, você pode comer isso aqui a hora que você quiser, ou você pode esperar. Se você esperar, você vai ter uma recompensa. E qual que é a recompensa? Se você não comer nos próximos 20 minutos esse marshmallow aqui, você vai ganhar 2. Então, assim, a criança tinha um incentivo para não satisfazer aquela vontade imediata, que era ganhar o dobro, né? E por que isso é tão importante? Esse pesquisador ele acompanhou essas crianças depois de 20 anos, 20, 30 anos, não vou lembrar exatamente, e ele percebeu que depois de passado esse tempo todo, as crianças que tinham mais força de vontade para esperar, ou seja, para adiar aquela gratificação de comer a coisa gostosa, né, a coisa que elas mais gostam. O americano ele tem uma coisa muito com marshmallow, né? Você vê isso nos filmes, você vê isso em série, enfim. Eles têm uma coisa disso de sentar e botar o marshmallow na fogueira e tal. Então é uma coisa cultural deles, mas você pode pensar nisso como, sei lá, um chocolate ou qualquer coisa assim. As crianças que tinham mais força de vontade de não comer aquilo naquele momento, ou seja, que passaram no teste, elas iam muito melhor na vida futura, né? Depois de adultas. Elas tinham mais sucesso financeiro, elas tinham mais sucesso profissional, elas tinham melhor, mais facilidade de ter vida social, uma vida social saudável. Então, assim, está muito bem descrito, muito bem documentado, que crianças que sabem esperar conseguem ter vários benefícios. Tem um termo na economia, nas ciências econômicas, que fala disso e que mede isso, que é a questão da preferência temporal. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre a questão da economia. Isso é uma coisa que eu estudei na época que eu gostava muito de escola austríaca, eu nem sabia que eu ia ter filho, né? Lá para 2016, quando eu estava naqueles debates de fórum do Facebook, né? Isso já existia antes, né? Até na época do Orkut, mas eu não estava envolvido nisso. Na época do Facebook, sim, eu estava em grupos de economia, debatendo essas coisas e tal. Aprendi esse conceito, eu achei isso fantástico. Depois eu comecei a estudar investimentos. E os investimentos eles são exatamente isso, né? Você coloca um dinheiro lá, numa aplicação tal, e aí você vai aguardar tanto tempo. A renda fixa ela é assim, né? Ela tem um prazo definido. A renda variável não, ela tem um prazo que pode ser para sempre. Inclusive existe uma técnica de investimento que se chama buy and hold, ou seja, comprar e segurar para sempre, ou quase isso, né? Por muitos anos, que te traz um benefício financeiro muito grande. E a preferência temporal, ela é exatamente isso. Quando a pessoa tem uma preferência temporal alta, quer dizer que ela tende a querer gastar o dinheiro ou gastar os recursos que ela tem, não precisa ser exatamente dinheiro, pode ser qualquer coisa.
mas ela tem uma tendência a consumir mais e poupar menos. Essa é a ideia da preferência temporal. Quando ela tem uma preferência temporal alta, ela consome mais e poupa menos. Quando uma pessoa tem uma preferência temporal baixa, ela consome menos no presente e poupa mais para o futuro. Essa é a ideia, tá? E por que isso é importante para a criança? A criança hoje, principalmente em famílias menores, né, famílias com um filho, por exemplo, ela é tratada como uma espécie de rei, né? Ela tem vários desejos atendidos o tempo todo. Isso vai criando na criança a ideia de que ela não precisa esperar para ter as coisas. Só que as coisas que realmente importam na vida, elas levam tempo. Se você pega um plantio, por exemplo, de uma coisa, você vai plantar alguma coisa hoje, tem até aquela frase que o pessoal do motivacional gosta muito, né? Tem um monte de perfil de coach e tal que tem isso. Assim, fulano, por que você está plantando uma árvore dessa aí que você está plantando, se ela vai te dar vai crescer e vai dar uma sombra só para daqui a 80 anos? Aí o coach dá lá toda uma lição e tal, que veja bem, que a gente tem que pensar no futuro e tal, que eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para o futuro. Isso até virou meme, né? Então, é um problema, porque a criança que não aprende a esperar, ela fica insuportável. Ninguém consegue conviver com uma criança que tem exigências que precisam ser atendidas literalmente na hora que ela quer. Às vezes, o pai e a mãe, eles até se acostumam com isso. E eu vejo, muitas vezes, as pessoas confundirem, falando assim, criança é assim mesmo. Criança não sei o quê, criança não sei o que. É porque criança, meu filho, ele quer tudo na hora. Meu filho, se eu não der tal coisa, ele faz birra. Meu filho, se eu não fizer tal coisa, não posso nem mostrar tal coisa para ele, porque se eu mostro para ele, eu tenho que dar. E não funciona bem assim. É que, na verdade, você não sabe manejar isso direito. A pessoa que fala isso, ela não sabe manejar isso direito. E eu queria trazer isso aqui porque não tem nada mais importante para a criança do que ela saber esperar. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui ocupado com alguma coisa, digamos que eu esteja aqui trabalhando. E aí meu filho aparece e fala assim, papai, quero tal coisa. Eu tenho duas opções. Ou eu saio correndo e faço o que ele quer, ou eu posso falar assim, filho, só um minutinho, papai está ocupado. Espera só um minutinho que a gente já vai lá. Aí ele pode reagir também de dois jeitos. Ele pode falar, beleza, papai, vou guardar aqui e aí depois você pega pra mim tal coisa e tal. Ou ele pode entrar numa birra. Se ele entra numa birra e eu vou lá e faço, o que eu estou passando de mensagem para essa criança? Que qualquer coisa que ela quiser, se ela gritar alto o suficiente e fizer o escândalo o suficiente, ela consegue. E tem outro problema nisso daí. O problema das redes sociais, onde tudo é muito rápido. Tudo é feito para ser muito rápido. Essa ideia de feed, né, que hoje é muito comum, feed do Instagram, feed do Facebook, feed do Twitter e tal. Essa ideia de feed, ela destruiu tudo que existia na época do Orkut, por exemplo. Eu não sei se vocês lembram da época do Orkut, não existia feed, né? A gente, quando queria olhar certos conteúdos, a gente digitava lá nas comunidades, por exemplo, tinha uns fóruns lá e as comunidades lá sobre um assunto específico. Se eu estava conversando com alguém naquela comunidade, eu tinha que colocar aquela comunidade lá no favoritos, sei lá, bota ali, salva lá o link, e aí todo dia eu ia lá para ver se alguém respondeu aquilo que eu precisava, se alguém está rebatendo meus argumentos, se alguém está discutindo o que eu estou falando. E era uma coisa assim, você falava, a pessoa respondia. Hoje em dia, cara, você consegue literalmente qualquer conteúdo, qualquer coisa, qualquer assunto, numa fração de segundos. Né? O Orkut era uma grande enciclopédia, né? Uma analogia, né? Uma grande enciclopédia que a gente ia lá e consultava, e tinha aquelas comunidades que a gente já ia passando com mais frequência, né? Tinha algumas que a gente ia com mais frequência, principalmente voltado para estudo. Não é
o que eu fazia porque eu era muito novo na época, mas eu sei que existiam muitos grupos de estudo e que depois acabaram migrando para os grupos de Facebook, né? E aí o que aconteceu com o advento do feed? A própria ferramenta, a própria rede social começou a mostrar para as pessoas aquilo que é mais conveniente para a própria rede social. O objetivo da rede social é deixar você entretido ali o mais tempo possível. É que você não saia dali. Então ele começa a te mostrar umas coisas que você não segue, que você não curtiu, que você não seguiu, que você não teve a iniciativa de se envolver com aquilo ali especificamente. Mas ele fica te jogando um monte de coisa aleatória para que você continue ali. E cada vez mais o tempo de atenção do ser humano, o tempo máximo que a gente consegue ter atenção, consegue focar em uma coisa, está caindo. Quanto mais a gente vive nessa loucura de feed, ficar rolando feed, esse negócio vai deixando a gente, primeiro, mais viciado, mais ansioso e com menos tempo de espera. E o que acontece quando você tem um filho com 6, 7, 8, 9 anos, que já está nessa... Cara, porque a gente não teve isso na infância. A gente teve isso depois de mais velho. A minha geração não viu isso muito novo. A minha geração não teve celular novo, porque era muito caro. A minha geração não teve rede social novo, né, quando eu era mais novo. Então a gente escapou um pouco, assim, foi o ponto de corte ali, né? Da gente para trás foi de um jeito e da gente para frente é de outro jeito. Isso vai minando a força de vontade das crianças, porque elas estão sempre acostumadas a ter aquela injeçãozinha de dopamina ali, aquele prazerzinho de ver um negócio divertidinho, aí dá uma risadinha e passa. Aí vê um negócio curioso, acha legal, passa. Final das contas, o que esse teste do Marshmallow diz é, se você, né, ele não conclui dessa maneira, eu estou falando aqui porque estou falando aqui para pais e mães, né? Se você viciar o seu filho nesse tipo de coisa, a sua vida vai ser um inferno. E ela vai ter dificuldade de lidar com todo tipo de problema. Ela vai ter dificuldade de se relacionar no futuro. E o que era fácil de prever, né, quando começou isso a acontecer e realmente se concretizou, é que tá todo mundo meio doido. Tá todo mundo meio maluco. Quando eu falo com vocês assim, olha, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre hierarquia, sobre como moldar a hierarquia da forma correta. E aí, como ter crianças com autoestima melhor, baseado numa hierarquia que você criou. A pessoa fala, poxa, que legal. Me passa o link aí. Aí eu passo o link, o negócio tem 1h15. Uma aula grande de 1h15. Aí tem 23 visualizações. E o tempo médio de observar aquilo ali é, 6 minutos. Quando eu faço um Reels, e aí eu acho que o grande sacada do TikTok foi essa, né? O TikTok que trouxe isso, e aí depois o Instagram absorveu na forma de Reels. Assim como ele absorveu o Snapchat na forma de Stories, né? Porque o pessoal que é mais antigo vai lembrar que tinha uma rede social chamada Snapchat, que era um negócio fechado, as pessoas tinham que ir até você, tinham que te seguir, e aí você postava e em 24 horas acabava. Eles tentaram, o Instagram tentou comprar o Snapchat de tudo quanto é jeito, parece que não venderam, e aí ele fez o próprio, que é o Story. Que também é uma coisa de consumo rápido, né? Agora ele está com 1 minuto, mas quando começou era 15 segundos. E aí aconteceu a mesma coisa com o TikTok. Quando apareceu o TikTok, o formato eram vídeos de 1 minuto no feed, e o Instagram importou isso. E é muito, muito comum a gente ter hoje em dia uma reclamação dos pais de que o filho não consegue ficar parado, não consegue se comportar. E essa noção de que o filho não consegue se comportar, essa sim é nova. Antigamente as crianças, elas tinham um mecanismo de espera muito mais afiado. Uma criança conseguia sentar numa mesa com... Eu lembro, na minha época de infância, a gente sentava na mesa com os adultos, a gente tinha uma mesa só de criança. Mas a gente passava horas sentada numa mesa conversando. Era normal isso.
não digo horas, né? Porque numa festa de aniversário, por exemplo, você passava mais tempo brincando, né? Jogando bola, fazendo as coisas, do que sentado. Mas na hora que tinha que sentar para comer, as crianças sentavam para comer. Num consultório médico, que as crianças ficavam esperando para ser atendidas, as crianças esperavam para ser atendidas. Hoje em dia, se você tem um local, uma sala, com um monte de crianças e nenhuma delas tem celular, o que é raro, né? O que é a coisa mais rara que existe, vira um caos, porque a criança não consegue ficar quieta, não consegue esperar. Isso vem de um aumento do nível de ansiedade muito alto, né? Um aumento muito grande da geração passada para essa, por conta de estímulos visuais, estímulos não só visuais, né? Mas principalmente visuais, que deixam a criança cada vez mais excitada. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui de sugestão? Façam, além de tirar o celular, né? Isso aí é um negócio meio óbvio, assim. Tira o celular, pega o celular e joga fora. Tablet, essas coisas. Isso aí já foi falado mais de 1000 vezes. Mas fora isso, quando o seu filho chegar até você pedindo alguma coisa, mesmo que você possa fazer na hora, mesmo que seja possível separar o que você está fazendo, às vezes você está fazendo nada de importante, mesmo que seja meio idiota, assim, uma coisa boba, faz ela esperar. Faz ela esperar para o bem dela. Porque ela vai entender que certas coisas precisam esperar. O ideal é que ela entenda que tudo ela precisa esperar, né? Porque se ela não entende isso, vai ser um negócio muito complicado para a vida dela. O teste do marshmallow ele é muito claro. Crianças que esperam, que sabem esperar e que têm a noção que a gratificação futura não é um problema, ou seja, que ela é capaz de esperar uma gratificação que não está ali acontecendo instantaneamente, elas têm muito mais probabilidade de serem pessoas mais focadas, pessoas que sabem fazer dinheiro, ou sabem manter o dinheiro, sabem não torrar tudo que ganha, por exemplo, né? Porque quer uma coisa, porque viu, passou na porta de uma loja, aí viu uma roupa, aí viu o próprio celular, né? A criança hoje em dia pede celular e tal. Então faz seu filho esperar, cara. Faz ele esperar, mesmo que seja uma coisa boba, porque isso vai fazer muita diferença na forma como ele vai enxergar o mundo. Ele não vai enxergar o mundo como sendo um local onde todas as pessoas precisam sair fazendo a vontade dele a hora que ele quer. E isso vai abrir muitas portas. Porque as pessoas lidam melhor com crianças que sabem esperar. A criança que sabe esperar, ela mantém um ambiente mais calmo. Ela consegue sentar e conversar com o adulto. Ela consegue ter portas abertas onde ela chega. Ela consegue ter um relacionamento com uma criança mais velha ou um adulto muito mais saudável. E aí tem uma fala do Jordan Peterson que é muito engraçada, porque quase nunca se chega nesse ponto da discussão, né? Se uma criança ela é bem recebida, se ela está num ambiente onde ela se encaixa bem, as portas se abrem para ela, provavelmente naquela conversa com o adulto vai tender a tratar ela bem, vai tratar ela como um ser humano normal, e não como um bicho que está fazendo algazarra, confusão. Nesse momento, pode ser até que esse adulto tenha boa vontade de ensinar alguma coisa legal para ela. Pode ser um adulto que às vezes está brincando, né? A criança está brincando aqui, se ela é uma criança agradável, o adulto passa e ensina uma brincadeira legal para ela também. Pega a bola que ela está brincando, ensina ela a fazer embaixadinha, ensina ela a fazer um drible, alguma coisa que ela vai achar interessante, vai tentar replicar e vai se esforçar para melhorar ali, sei lá, a habilidade dela no futebol, por exemplo. Ou pode ensinar alguma coisa para ela sobre alguma história bacana, que você pode comprar o livro para ela depois e ela se entreter durante muito tempo com um livro que ela quer ler, que ela quer saber o final, que ela quer chegar no final da história, e aí você pode usar essa história para ensinar lições para ela. Então, uma criança que tem portas abertas, ela tem um leque de coisas muito maior para aprender, e ela tem muito mais adultos dispostos a conviver com ela.
por outro lado, isso também é Jordan Peterson falando, na mesma fala, né? Uma criança que é mal vista pelas pessoas, as pessoas vão correr dela. As pessoas vão dar um sorrisinho falso para ela, porque tá achando desagradável estar na presença dela. Vai ter ali um sorrisinho falso daquele adulto que está ali, convive ali mais ou menos. Na primeira oportunidade ele escapa e sai de perto. Ela vai ter o mundo dela, o mundo da criança desagradável, vai ser todo baseado em falsidade. As pessoas não vão gostar de estar com ela. E às vezes que eles forem obrigados a estar com ela porque o pai tá, e aí levou a criança, e aí, sei lá, uma festa de aniversário que tem que ficar convivendo com aquela criança, elas vão estar fazendo o protocolo ali. E vão ficar muito felizes quando a criança for embora. E é essa diferença entre você ensinar o seu filho que ele precisa esperar e simplesmente satisfazer todas as vontades como se fosse um jorro eu chamo isso da gozolândia, né? Transforma a vida da criança numa gozolândia eterna, um carnaval da Bahia, e aí a consequência disso é que ela tem uma vida completamente miserável. E aí a tendência dessa criança é que ela tenha muito mais ressentimento das pessoas, porque em algum momento, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai entender que as pessoas não estão sendo agradáveis com ela, que as pessoas estão evitando ela, que as pessoas estão convivendo melhor com aquela outra criança ali do lado, vão preferir dar atenção para aquela outra criança que é mais agradável. Então ela vai se fechando num ressentimento que pode desencadear depois uma depressão, pode desencadear uma crise de ansiedade, pode desencadear uma crise de identidade, porque ela não sabe nem direito quem ela é, porque ninguém conversa com ela, ninguém quer saber nada dela, ninguém puxa assunto. Enfim, vocês entenderam o ponto, né? Então, tenta fazer isso hoje, tenta fazer isso amanhã, tenta fazer isso depois de amanhã. Toda vez que seu filho pequeno chegar para você e pedir qualquer coisa, faz esse exercício de falar assim: filho, só um minutinho, papai já tá acabando o negócio aqui, mamãe já tá acabando o negócio aqui, e a gente vai lá fazer isso aí que você quer, beleza? Senta aqui um pouquinho, rapidão, a gente já resolve aqui e a gente já vai fazer lá o que você tá pedindo. Independente de preferência, né? Se você estiver começando, não estiver acostumado a fazer isso, começa com as coisas mais bobas possíveis e vai fazendo isso de acordo com crescendo isso para as coisas mais importantes. É uma grande contribuição que você pode fazer para a vida do seu filho, principalmente, né, da adolescência para frente, você vai ter uma pessoa com portas abertas e com facilidade de lidar com vários tipos de pessoas, né? Então esse é o recado de hoje. Depois vocês me contam se deu certo. Muito obrigado e até a próxima.